Animal Brasil. Dá um oi aí, Caio. Fala, Teco. Fala, Caio. Então, a gente resolveu voltar num assunto que é um vídeo que fez bastante sucesso, que é sobre a dieta cetogênica. Só que agora a gente quer fazer uma pegada mais prática. O pessoal chegou muita dúvida de na hora de como é que faz, como que controla, o que come. Então a gente vai falar mais algumas estratégias de como fazer no dia a dia mesmo, né? Se vocês lembram, a dieta cetogênica é uma dieta very low carb, que o carbo é bem baixinho, que daí o fígado começa a produzir corpos cetônicos quando a glicose está muito baixa. E no dia a dia, você pode ficar muito dúvida, qual é a quantidade, o que eu como, como é que faz, porque existem os alimentos de baixo carboidrato, né? Você vai comer, por exemplo, folhas, né? Mesmo as verduras, carnes, ovos, mas aí você fica com dúvida com relação à quantidade. Então, primeira dica é, você pode estar assistindo e nem saber o que tem de carboidrato, a quantidade de alimento, quantidade de carboidrato em cada alimento. Então, a primeira dica é você baixar aqueles programinhas tipo Fat Secret, MyFitnessPal, né? Tem algum outro, Caio? Fat Secret, MyFitnessPal, são os únicos que eu lembro de cabeça. Então são esses aí mesmo. E eles têm em português que você colocando a alimentação na porção certinha, eles já vão dar a quantidade de carboidrato por dia. A dica é você começar bem baixinho. O pessoal fala que geralmente com 50 gramas de carboidrato por dia, você já entra em cetose, mas isso depende. Eu, por exemplo, preciso de menos. 50, para mim, eu não entro em cetose. Então, eu começo com 15 e daí vai aumentando a cada 2 dias. Mas por que ir aumentando se já está em cetose? Para você ver qual que é o seu limite, para você ter mais flexibilidade na sua dieta, para você poder comer mais saladas, mais carboidrato assim, e mantendo a cetose. Tem mais alguma dica sobre isso, Caio? Então, para dar um passo para trás, cada um tem uma dieta diferente, né? Cada um vai entrar num nível de cetose comendo determinada quantidade de carboidrato. Em geral, é 30 a 40 gramas de carboidrato, né? Junto aí com uma certa restrição de proteína. Mas vamos dar um passo para trás aqui. Por que a gente vai seguir uma dieta cetogênica? Por que a gente está buscando a dieta cetogênica? Na verdade, para a gente ter sucesso na dieta, a gente tem que levar em consideração 3 pontos, né? A questão fisiológica e biológica, que é quais os fatores que determinam o sucesso de uma dieta, o que traz saciedade, quais são os alimentos que estimulam mais a insulina, que vão gerar o acúmulo de gordura corporal, quais os alimentos que são menos suscetíveis a gerar o acúmulo de gordura corporal, a gerar o ganho de peso. A gente tem que entender a questão neurológica e mental, que é a questão da motivação, na verdade, dos impulsos, dos desejos. A gente tem que controlar nossas zonas de recompensa do cérebro, controlar, isso já é com você, né, Teco? Você que bola as estratégias mentais para evitar as tentações, para deixar de lado aqueles alimentos que a gente tem muita compulsão alimentar. E, acima de tudo, para a gente ter sucesso na dieta, a gente tem que entender por que a gente está seguindo a dieta. No caso, a cetogênica. Existem várias vertentes aí da paleo. A cetogênica é uma das vertentes da paleo. Tem a paleo low carb, tem a paleo que não é tão low carb assim, não tão restrita em carboidrato. Cetogênica, no caso, é a mais restrita em todas, para menos de 50 gramas de carboidrato por dia. E isso tem que, dentro do contexto dos seus hábitos de vida, né? Dos horários que você faz exercício, o que você está comendo em geral, e essa parte prática o técnico vai explicar para vocês melhor. Então, foi bom você fazer essa introdução, Caio, que na minha cabeça eu já considerei que essa é uma continuação daquele vídeo lá. Então, se você está vendo esse vídeo e não viu o outro, vale a pena você olhar. A gente falou por quase 40 minutos de todos os benefícios e as vantagens da dieta cetogênica, dos alimentos em si. E daí, voltando, você começa a controlar o seu carboidrato e daí você vai ter que medir. Você pode fazer instintivamente de só fazer uma dieta baixinha em carboidrato e muitas pessoas fazem isso. Mas eu acho bacana você controlar para você garantir que realmente você está nesse estado metabólico, né? Então, existem 2 formas mais conhecidas de fazer esse controle. Com aquelas tiras que você urina nelas, elas mudam de cor, já deve ter ouvido falar, que ficam roxas, mostrando que está saindo corpos cetônicos na urina.
Mas essa daí tem um problema. Além de você não saber exatamente a quantidade, então se você, por exemplo, sua urina estiver muito diluída, bebeu muita água, ela tem a tendência a concentração dos corpos cetônicos variar, você não sabe exatamente. Então, a dica que eu dou é usar esse daqui, ó. E você dá uma picadinha no dedo, e daí você usa aquelas tirinhas. É o mesmo aparelho que mede glicose e mede cetose também. O que acontece se você que acontece se você encher a cara no dia anterior? O que vai acontecer com sua cetose? Vixe Maria. Se você está buscando a cetose por saúde, emagrecer por saúde, você já não está passando por essa possibilidade, né? Então, daí é esse aparelhinho aqui, ó. Certo. E daí, qual que é considerado que você está em cetose? É considerado quando você está, a maioria dos autores que eu já vi divergência, está acima de 0,5. Uhum. De manhã, principalmente. Final do dia um pouco mais, né? Na verdade, conforme passa o dia, esse número aumenta. De manhã ele também não. Mas então, se você manter sempre o mesmo padrão no dia, é igual balança, né? Se você for usar a mesma balança, não importa se ela está um pouco acima ou um pouco abaixo. Você usa sempre a mesma balança e você consegue acompanhar isso. E daí vai até 3, 4. Se você estiver em jejum, ele sobe bastante. O segredo é você controlar naquilo que você se sente bem, que você se sente confortável. E esse fato de você estar controlando se você está em cetose ou não, é grande psicologicamente para você já cair. Porque se você for fugir da dieta, se você não está fazendo cetogênica, você fala, amanhã eu volto. Só que essa não, eu vou sair de cetose e agora vou encher meu corpo de glicogênio, agora vai mais uns 5, 6 dias. Ponto importante para a gente falar também, né, Caio? Você fala assim, então, você começa a dieta cetogênica... Fala aí. Um está falando em cima do outro aqui. Você começa a dieta cetogênica, não significa que você está em cetose. Cetogênica, o seu corpo está usando o carboidrato ainda que é o seu. Então, até diminuir bastante os níveis do glicogênio no fígado, principalmente, porque nos músculos nunca zera, sempre sobram um 30% aí, demora uns 5, 6 dias, dependendo da receita e o tanto que você come também. Fala, Caio, que a gente estava... Não, então é isso. Então, recapitulando, manter os níveis de cetose acima de 0,5 milimol por litro de manhã e acima de 0,7, digamos, no final do dia. Agora, não significa que você não vai ficar o tempo todo em cetose, mas o fato é o seguinte, se você comer muito carboidrato, o tempo que vai demorar para você voltar à cetose, a produzir corpos cetônicos em quantidades significativas para caracterizar a dieta cetogênica, pode levar alguns dias. E se você veio de uma dieta alta em carboidratos, está começando a seguir a dieta cetogênica, também não espere que de uma hora para outra seus níveis de cetose vão subir no sangue. Agora, outro ponto importante para a gente comentar. Tem muita gente que não se sente bem, fala, isso aqui não é para mim. Mas, na verdade, ela está passando por uma fase de adaptação, que é chamado ketoflu, que é a gripe da dieta cetogênica, que tem bastante... Aliás, tem um post meu que eu traduzi, uma amiga traduziu, na verdade, do Mark Sisson, falando como minimizar esses efeitos colaterais da fase de adaptação. Quer comentar alguns, Caio? O mais comum é a dor de cabeça, né? Falta de níveis. Isso é decorrente da falta de níveis de energia. Então, a gente tem pouca energia porque o corpo não se adaptou ainda a utilizar a gordura, corpos cetônicos como fonte de energia. Então, você tem hipoglicemia, que é a glicose baixa no sangue, porque você está seguindo a dieta cetogênica, mas, ao mesmo tempo, você não consegue utilizar a gordura. Então, é claro que você vai ter pouca energia no começo. Normalmente, isso leva uns 3, 4 dias, não muito mais que isso. E também pode ser como decorrência da falta de minerais como magnésio, desidratação. É importante que você beba bastante água, pelo menos 2 litros de água por dia. E o sódio. Quem faz a low carb, a cetogênica, tem um requerimento de sódio maior. Então, pelo menos no café da manhã, principalmente, é um horário importante para consumir sódio. Por exemplo, sal rosa do Himalaia, de manhã é uma fonte boa de sódio. O que mais, Teco? Então,
E isso, essa perda de minerais no começo é que, na verdade, na primeira semana você perde muita água. O glicogênio dos músculos segura muita água. Então você vai falar, nossa, emagreci pra caramba. Não, você dá uma murchada, né? E daí que você perde muito minerais. Você vai ver que você vai bastante no banheiro. E outra, eu acho que é tão comum quanto a dor de cabeça que pode dar, é prisão de ventre. Uhum. Você deve ter acompanhado as pessoas falar que sempre dá uma travada. E Tem gente que tem prisão pessoas... de ventre em qualquer dieta. Às vezes a pessoa é constipada por natureza, né? Então, seja como o que for, independente da quantidade de fibras, a pessoa vai ter constipação. Então, tem fatores psicológicos aí que influenciam a constipação, não apenas a dieta, mas tá certo que algumas pessoas vão sentir uma dificuldade no começo e vai ter que ter uma adaptação aí, em termos de consumo de fibra, porque se a pessoa está deixando de comer carboidrato, às vezes ela está deixando de comer alguns tipos de carboidrato que tem fibras, então ela pode estar consumindo as fibras isoladamente, ou alimentos ricos em fibra, densos em nutrientes, mas que ao mesmo tempo sejam com pouco amido, né? Por exemplo, os vegetais verdes, que não tem amido, em geral não tem amido, e tem muita fibra. Uhum. A outra coisa importante, outra característica importante, você pode ficar com preguiça, com sono, que é aquela baixa energia que você fica porque o seu corpo ainda não se acostumou a usar gordura como fonte primária de energia, né? E então isso daí também acontece, é normal. Então imagina você estando com prisão de ventre, dor de cabeça e se sentindo fatigado. Você fala, pô, essa dieta aqui é uma merda. Eu falo assim, não, faz parte da adaptação. É conhecido isso. Então, comer aquele pratão cheio de salada, caprichar na salada. Então, veja que você está começando a consumir mais comida de verdade, mais fontes ricas em fitonutrientes, fontes ricas em polifenóis, em antioxidantes. São as melhores fontes de energia que você pode estar, vegetal que você pode estar obtendo no lugar de carboidratos vazios, né? Carboidrato, arroz, amido, pão, esse tipo de coisa que também não tem fibra. Entendeu? Então, na verdade, você está substituindo alimentos que são pobres em fibra, ricos em carboidrato, por alimentos ricos em fibra e pobres em carboidratos. Também uma atenção especial para quem tem muita constipação é estar procurando algum tipo de suplemento mais específico. Por exemplo, a fibra Psyllium Husky, que é vendida na farmácia também, ela é muito eficiente, é um tipo de fibra que é solúvel e insolúvel, ela é muito eficiente, apenas 1 ou 2 colheres por dia já é o suficiente para muita gente já voltar a ir no banheiro com mais regularidade. Então, essa é uma das dicas que eu dou. Que eu acho importante nessa hora, porque a gente sempre tem que pensar com adesão. E você, quando baixa muito carboidrato, algumas pessoas têm literalmente abstinência do açúcar, um desespero. Então, uma dica que eu dou, o Caio já comentou que se você comer muita proteína, aquilo que você não usar, cerca de 54% vai virar carboidrato. Nós comemos muita proteína. Só que, ao mesmo tempo, você está numa situação que você estava até outro dia comendo tudo. Então, é legal você se focar só no carboidrato para acostumar. Porque uma coisa que eu percebi na prática é que o seu corpo pede carboidrato através de fome. Porque, então, você vai pensar que está com mais fome, uma fome esquisita. Porque o seu corpo está falando, meu, cadê a energia? A gente dá fome, você acabou de comer. Então não se preocupe muito com quantidades dos outros macronutrientes, tanto quanto do carboidrato. Então, se você tiver fome, você vai comer um queijo, comer uma gordura, comer alguma coisa, porque o que vem depois é muito bacana, aquela sensação de saciedade adapta. Que o corpo fala assim, calma, não, agora não tem mais fome, porque eu vou usar essa gordura que está sobrando aí em você como fonte de energia. Então, psicologicamente, vale a pena você não querer controlar tudo. Eu estou cetogênica, então eu tenho que ir para academia para aproveitar e queimar, eu tenho que fazer cálculo para quanto de proteína eu vou usar, porque quando você faz um monte de coisa, quando você desiste, porque você não aguentou, que você se encheu de coisa, você não desiste de uma coisa só, você desiste de tudo. Você tem que deixar as regras simples. Você vai restringir carboidrato, ponto final. Depois tudo é consequência. Tudo você se adapta. Exatamente. Primeiro passo, foca nos carboidratos. Para caracterizar a dieta cetogênica, também tem que restringir as proteínas, para menos de 100 gramas, 120 gramas de proteína em alguns casos.
Mas às vezes vale a pena você fazer cetogênica sem focar nas proteínas e naturalmente para garantir adesão. Garante adesão, come queijo, come essas delícias que você sempre quis comer na vida, mas sempre foi instruído a não comer, bacon, castanhas, não, castanhas nunca foi incriminado, mas o bacon, alimentos gordurosos, que na verdade são saudáveis, ricos em gorduras saturadas saudáveis, você vai comer esses alimentos e você foca no que é bom, no que você estava se privando antes e você está comendo agora quase que à vontade, até você se saciar. E com o tempo, a fome ela cuida disso. Os níveis de saciedade melhoram, entendeu? É uma dieta que suprime o apetite. Você pode sentir mais fome no começo, como decorrência dessa dor de cabeça, da hipoglicemia, tudo. Mais adiante, alguns dias depois, a dor de cabeça tende a passar, principalmente quando você suplementa com os minerais e com a água, não fica desidratado, e você se acostuma e a fome acaba. Começar a curtir o que pode é uma coisa que ajuda bastante. Eu fiz um vídeo sobre o bacon, porque todo mundo fica, porque bacon, come muito bacon. Não é. É que, na verdade, o bacon é um símbolo de liberdade, né? É uma coisa que a gente ensinaram, que é deliciosa, que ensinaram pra gente que fazia mal. E quando a gente descobre que pode comer, você pode até querer comprar uma caixa de bacon. Mas, psicologicamente, depois eu não tenho mais bacon em casa, porque o desespero passa. Né? Você se lambuza, né? E depois, ok. Mas então aproveita essa fase para curtir o que você quer comer, tudo, que depois a sua fome vai diminuir, a compulsão diminui drasticamente, você vai ver a balança te ajudando, e daí a roda começa a girar, aí você pode controlar tudo certinho, fazer, porque você volta a ter o controle do que entra na sua boca. Isso aí, você que manda. Depois você não precisa mais dessas guloseimas paleo aí, que são alimentos saudáveis, mas você não está fissurado neles, você não tem nenhum desejo, nenhuma compulsão alimentar, né? Você pode simplesmente ficar alguns dias sem comer manteiga, eu não consigo, mas a maioria das pessoas consegue, fica sem manteiga, fica sem bacon, mas são alimentos ótimos. Aliás, qual a diferença entre um bacon e um abacate? De fato, o bacon é um alimento consideravelmente mais nutritivo que o abacate. Claro que suas fontes animais são fontes extremamente ricas em nutrientes e pouca gente sabe disso, né? Às vezes tem uma conotação tão negativa, fontes animais de alimentos, mas são fontes tão ricas, normalmente muito mais ricas que fontes vegetais, como o abacate, por exemplo. Aí tem que falar da vantagem, Teco, a gente tem que estimular as pessoas a buscarem os sonhos delas de perder peso, mas não só isso. Por que elas vão perder peso? Qual é a vantagem? Elas ganham. E curtir o que ela tá, né? O que ela tá, a dieta que ela tá para garantir a adesão. E claro, dando outra dica, Caio, para garantir esse negócio de adesão, imagina você com abstinência, com a fome maior, se sentindo fraco e indo numa praça de alimentação, indo fazer do lado de pessoas comendo doce. Então, aproveita essas 2 primeiras semanas, que significa semana e ficar em casa assistindo Netflix num ambiente seguro, para você deixar essa roda girar. Porque nesse momento que o seu corpo vai estar pedindo carboidrato, que você está com abstinência, que você ainda não está aproveitando os benefícios da perda de peso, você se colocar numa situação de risco, a chance de você furar a dieta é muito grande. Como é a sua compulsão, como que é seu histórico psicológico. Então, fica mais tranquilo, evita a tentação nesse começo, que vai ser muito bom para você. Você tem que simplificar, que significa focar nos carboidratos, e ao mesmo tempo simplificar a sua vida, simplifica seu cotidiano, seus hábitos, fazendo o seguinte: vai no supermercado, faça as compras da semana, organize tudo, só comida low carb, sem tentações, não vai para a praça de alimentação, não saia com seus amigos para beber no bar, que você vai estar se enganando, dizendo que não vai beber, mas no final das contas chega uma hora que não vai aguentar. E é isso, te coloca numa situação, numa posição que você não tem que fazer esforço para estar onde você quer chegar, para chegar onde você quer chegar. Agora, e lembrando que isso é no começo, né? Isso, no começo. Não vai passar sempre assim, sem vida social nem nada. É só nesse começo. E com o tempo o resto é tudo consequência. Você vai ajustando tudo na sua vida para favorecer a sua meta, os seus objetivos e a sua qualidade de vida. Qualidade de vida por quê? Porque a dieta cetogênica oferece uma série de benefícios para o seu corpo, em termos de prevenção de doenças, para a sua cognição. Por exemplo, a biogênese, a gente fala, né, que é
é o aumento da densidade dos mitocôndrias, quer dizer, e o volume das mitocôndrias, o número de mitocôndrias das células, que é a saúde do... É a powerhouse das células, né? Isso, são as usinas de energia. Você está favorecendo a saúde das suas células, seja as células cerebrais, as células do coração e tudo. E, de fato, o coração e o cérebro são um dos órgãos que mais consomem corpos cetônicos, que são derivados da gordura. Então, eu diria que, alinhado a uma prática de exercícios, a dieta cetogênica é fantástica em termos de diversificar a fonte de energia para alguns órgãos do corpo e para o cérebro. O cérebro, muitos estudos já têm mostrado essa diferenciação, essa vantagem de obter energia através de corpos cetônicos, piruvato, que vem da glicose, subproduto da glicose, é intensificado quando a gente faz exercício, piruvato e corpos cetônicos sendo produzidos em uma escala mais alta que uma pessoa que não faz exercício ou uma pessoa que não restringe carboidratos. Então, a gente favorece aí o quê? A gente favorece a saúde cognitiva, a gente favorece a neurogênese, que é o aumento dos números de neurônios, aumento das conexões neurais, né? As transmissão sináptica, vai favorecer uma melhor saúde cognitiva, melhores níveis de atenção, memória, todo esse tipo de coisa, né? E a gente só consegue isso na privação de carboidratos, como você falou, porque o fígado, ele, na ausência de carboidrato, ele vai produzir corpos cetônicos para ser utilizado pelo coração, pelo cérebro e por outros órgãos, porque também o cérebro, ele não aceita gordura pura, os ácidos graxos. Os ácidos graxos não furam a barreira hematoencefálica, só os corpos cetônicos. Então, ele tem que passar por um processo aí de beta-oxidação, que é o Krebs cycle, que é chamado o ciclo do ácido cítrico, que é todo esse metabolismo que vai converter a gordura em fontes utilizáveis pelo cérebro, que são os corpos cetônicos. Outra característica positiva que tem também quando você está em cetose é uma coisa chamada claridade mental. Né? Mental clarity. E uma das que você fica aguçado, você fica mais aguçado. E daí, mas isso tem umas características também que o sono às vezes na adaptação fica um pouco atrapalhado, o mental fog, né, que pode ter também. Então é melhor dar uma olhada nos artigos, que esse Ketoflu tem um monte de coisa, mas pode ficar tranquilo que é muito raro você ter tudo. É muito raro, você vai ter um ou dois. E quando eu falei isso no meu blog, você vê nos comentários, tem gente falando, putz, eu não tive nada dessas coisas ruins, né? Eu acho que é isso, né, Caião? E o link do vídeo anterior está aqui embaixo desse vídeo, né? Tanto no canal do Caio quanto no meu, depende de onde você está assistindo. E até a próxima. Mais alguma coisa para finalizar? É isso, só para reiterar os benefícios da cetogênica, cognitivos que a gente falou, do corpo, das células em geral, da expressão do DNA do nosso corpo, né? Que também é chamado de metilação. Então, a gente favorece uma melhor expressão genética, o que é chamado também de epigenética, para quem não conhece o termo, que é a expressão dos nossos genes. Quer dizer, nossos genes podem estar sendo manifestados de uma maneira que não é ótima para a saúde ou de uma maneira que é condizente a um estado mais substancial de saúde, maior prevenção de doenças, etc. Não vamos entrar nem entrar na questão de prevenir riscos de doenças do coração, etc. Alzheimer, que não consegue vir na cabeça. Isso, exato. Não consigo falar sobre a dieta cetogênica sem me ocorrer a questão da epilepsia. Inclusive, eu estava escrevendo um artigo hoje sobre epilepsia, um novo estudo que saiu sobre a dieta cetogênica e epilepsia em crianças. Em crianças, assim, a taxa de sucesso com a dieta cetogênica foi medido, inclusive, em um estudo grande, famoso, feito aqui no Brasil, mas, em geral, todos os estudos condizentes entre si, eles demonstram aí 50%, 60% de eficácia da dieta cetogênica no tratamento de epilepsia em criança. Quer dizer, 60% delas... Olha que coisa bacana. Com alimentação. E enquanto isso, em contrapartida, os remédios antipiléticos, eles têm uma eficácia de perto de 1/3. Então, quer dizer, você une a terapia medicamentosa com a dieta e você tem uma probabilidade de sucesso muito alta. Isso em crianças, mas também já está sendo testado em adultos, mas principalmente crianças. E o Alzheimer e câncer também, certos tipos de câncer, por exemplo, câncer de cérebro, né, porque justamente por causa do efeito Ward, que é o cara que descobriu que as células cancerígenas não conseguem se disponibilizar de corpos cetônicos para sobreviverem.
elas só conseguem metabolizar a glicose. Então, a partir do momento que você priva as células cancerígenas de glicose, elas tendem a parar de progredir, de proliferarem, ou elas tendem a morrer. Então, tem se testado em alguns tipos de câncer, principalmente câncer de cérebro. É uma tendência de estudos novas, começou nas últimas décadas, infelizmente não tem muitos estudos sendo feitos, mas os que foram feitos são muito promissores, e outros tipos de câncer também. E muito disso, né, isso como tratamento, a gente não está nem falando de prevenção, porque prevenção é o mais importante, porque as pessoas estão aqui vivas, sem câncer, sem nada. Eles estão buscando a dieta como prevenção. Então, para prevenção, reduzir os níveis altos de glicose sanguínea, que pode ser feito muito bem através da cetogênica, ou a low carb, ou até mesmo a dieta de baixo índice glicêmico, mas a cetogênica é a mais eficiente em reduzir a hipoglicemia, vai te colocar em um estado muito mais confortável, onde você vai ter mais confiança de que você pode viver seguindo a dieta certa, que vai te dar mais segurança em termos de benefício de saúde. Beleza, legal. E para finalizar, lembrando que é um vídeo informativo, né? Que uma coisa personalizada, consulte o seu nutricionista e médico low carb. Isso aí, que é uma dieta bem segura em geral. Os estudos mostram poucos efeitos colaterais. Aliás, não são efeitos colaterais que não chegam perto dos efeitos colaterais que são utilizados com medicamento, por exemplo, no caso dos diabéticos, das crianças epiléticas, enfim. Tem uma série de benefícios e os efeitos colaterais são pequenos comparados aos benefícios que ela pode favorecer, e, a longo prazo, esses efeitos colaterais tendem a sumir. Então, aí, com a supervisão do seu médico, com a supervisão do seu nutricionista, do seu coaching, qualquer profissional de saúde, você vai ter as ferramentas certas aí para chegar onde você quer. Então, beleza, pessoal. E continue nos mandando questões, assuntos que vocês querem que a gente fale, entrar em contato com o Caio no Primal Brasil e comigo no sendopaleo.com.